Você sabe o que significa ser luz do mundo? Será que essa luz é uma conquista ou uma dor? Nesta palestra arrebatadora, Jorge Larra nos conduz a um mergulho na fala mais enigmática de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Mas o que ninguém te contou é o que vem antes dessa luz se acender. É o esmagamento. A dor. A prensa que nos transforma. Como a azeitona que precisa ser esmagada para virar azeite, a alma também precisa atravessar o seu Getsemani para que o brilho divino se manifeste. Jorge revela os bastidores espirituais da transição planetária e o papel oculto do Brasil como coração do mundo, prestes a enviar almas iluminadas para todos os cantos do planeta. O que está acontecendo com você, talvez seja só o início dessa pressão que antecede a luz. Assista até o fim. Essa mensagem pode te preparar para o que está por vir e revelar o verdadeiro motivo das suas dores mais profundas. Se você sentir algo durante essa escuta, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise entender a sua própria luz. Sejamos todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão sobre a relevância da mensagem do Cristo sobre as nossas vidas. Embora a humanidade não tenha muito efetivamente cuidado da sua passagem entre nós, nós poderíamos ter muito mais registro do ponto de vista histórico da passagem de Jesus pelo planeta, mas existem muito poucas informações a esse sentido. Nós temos apenas 2 citações no livro de Flávio José, Antiguidades, em que ele faz algumas pequenas notas sobre a existência de um homem singular que teria vivido naquela época. Retirando as notas apresentadas por Flávio Joséfo, nós não temos mais nada do ponto de vista histórico sobre a figura de Jesus. Teríamos depois muito material histórico sobre o cristianismo, mas sobre Jesus propriamente dito, nós não temos muita coisa. Então, a quase totalidade daquilo que nós temos de informação sobre Jesus está restrita àquilo que os evangelhos nos entregam. Não há uma efetiva confirmação histórica dos elementos que o evangelho possui, até porque seus textos foram copiados muitas vezes até que fossem, então, transformados em cânone, na medida em que o Império Romano estabeleceu o cristianismo como sua religião oficial. Mesmo assim, quando Jerônimo recebe os escritos que haviam sido compilados sobre Jesus, ele vai escolher entre uma quantidade razoável de textos chamados de evangelhos, 4 deles para serem considerados os evangelhos canônicos, os evangelhos que realmente possuíam a garantia, segundo a leitura da época, de legitimidade. São os 4 textos que nós encontramos dentro do Novo Testamento. O texto de Mateus, o texto de Marcos, o de Lucas e o de João. São 4 narrativas sobre uma mesma história e, evidentemente, como se fossem personagens diferentes colocados em ângulos distintos de uma sala, cada um deles traz a sua narrativa muito particular, com os ingredientes específicos que compõem a leitura mais alinhada com o que de fato represente a figura de Jesus. O primeiro dos 4 evangelhos que se encontra dentro do texto bíblico é o texto de Mateus. Texto longo, grande, 28 capítulos, traz desde a infância de Jesus até algumas coisas da sua ressurreição, mas muito pouco. É um texto que tem como grande interesse a confirmação de que Jesus é o Messias que o povo de Israel esperava.
Seu texto, portanto, é o que tem mais robustez judaica. O texto de Mateus nitidamente foi escrito por um judeu, por algumas indicações que ele deixa na narrativa. Por exemplo, é o único dos evangelhos a ter a preocupação de amarrar as cenas da vida de Jesus com as profecias antigas. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia tal. Então, há sempre uma preocupação de Mateus em fazer uma amarração entre Jesus e os profetas. Uma preocupação que só um judeu teria, porque o texto, se fosse entregue ou escrito por alguém que não tivesse vivido em Israel, não teria essa preocupação. O texto amarra com os profetas para dar legitimidade, porque os profetas seriam cultuados por esse específico povo. Então, era necessário fazer a costura, trazendo Jesus para próximo do texto do Antigo Testamento, para dizer, sim, este é o cumpridor das promessas que estão contidas no texto que os profetas nos deixaram. Mateus também traz uma singularidade que nos demonstra que ele, de fato, seria um judeu, porque em todas as vezes que ele fala reino dos céus. Ele não fala reino de Deus. Os outros 3 evangelistas vão falar porque o reino de Deus. Mateus usa reino dos céus. Porque os judeus têm tanto respeito por aquilo que a gente poderia chamar de nome de Deus, que eles não ousam colocar o nome de Deus em nada. O respeito com relação a esta questão é tão grande, Sabá, é tão grande, que quando, por algum motivo, os judeus têm que se referir a Deus, eles não podem falar, eles dizem o nome. Que nome? O nome que eu não posso falar. Então eles dizem o nome. Diz assim, como se fosse em português, se diria que o nome abençoe você na viagem. Que nome? O nome que eu não posso dizer. O nome, que em hebraico é Hashem. Então eles dizem Hashem para representar a ideia do nome que não pode ser. Quando os judeus se reúnem na sinagoga, aí tudo bem, aí já pode falar, mas só na sinagoga. Na sinagoga você pode usar Senhor, que é Adonai. Quando você está dentro da sinagoga, Adonai. Quando está fora, Hashem. Tal é o respeito que se tem. Então ele não escreveria o reino de Deus, escreve o reino dos céus, para tentar representar essa ideia dentro do conceito rígido que a sociedade judaica possuía. Esses indicativos nos mostram a singularidade do autor e nos levam a uma crença de que sim, o autor do texto de Mateus é alguém ligado à cultura judaica, por esses detalhes que apontam que realmente ele seria alguém que conhece as verdades que os judeus adotavam. Seu evangelho robusto, que narra desde o momento em que Zacarias é avisado que sua mulher ficaria grávida, é um texto muito interessante, porque vai ajudar com que nós consigamos entender a história desde a infância de Jesus, chegando até a ressurreição. É um texto marcado por vários discursos de Jesus. 4 dos 5 principais discursos do Cristo estariam no Evangelho. Sermão do Monte, capítulo 5 a 7. Sermão dos Discípulos, capítulo 10. Sermão das Parábolas, capítulo 13. Sermão Profético, capítulo 24 e 25. É um texto que serve de base para muitas análises
exatamente pela completude que esse texto possui na oferta da personalidade do Cristo e a relação que ele mantinha com aqueles que o seguiam. Muito diferente do Evangelho de Marcos, o segundo dos Evangelhos, que é um Evangelho curto, um Evangelho muito resumido, um Evangelho de 16 capítulos, que já começa no batismo de Jesus, não fala nada da infância, não se preocupa com esses aspectos. Porque o Evangelho de Marcos não foi escrito para judeus. O objetivo de Marcos, ao escrever o seu Evangelho, não era que ele fosse lido ou interpretado, estudado por judeus, mas sim pelos povos pagãos. O objetivo de Marcos era que ele fosse utilizado fora de Israel. Então, ele não traz nenhuma citação dos profetas, até porque não valeria de nada falar de profeta em povos que não são judeus. Eu ia dizer, olha, isso aqui tem a ver com a profecia de Isaías. Quem é Isaías? Não sei quem é Isaías. Quem é Jeremias? Quem são essas pessoas? Que autoridade que elas têm? Mas para o povo judeu teria. Então, o Evangelho de Marcos não está amarrado com o Tanar, no Antigo Testamento. Não tem amarração. Mas ele precisava ter um instrumento, um argumento, que pudesse trazer esse evangelho para perto dos que são pagãos, para que os não-judeus se convencessem que aquele homem era um homem singular. Mas eu não posso apoiar nos profetas. Não posso. Então, em que Marcos vai apoiar o seu evangelho para que ele seja uma mensagem forte, intensa, convincente, para que as pessoas se aproximem do cristianismo? Ele não usa os discursos. Não, os discursos nem estão lá, tem pouca coisa de discurso. O evangelho é mais recheado de outras coisas. O que poderíamos usar para convencer que Jesus seria uma pessoa muito especial para quem nada conhece de judaísmo? Como é que eu falo que ele é especial, meu Deus? Que mote eu vou usar? E Marcos escolhe como mote os milagres. Claro. Se eu vou pregar para um povo que não conhece nada de judaísmo, quero dizer que Jesus era incrível, eu falo de milagres. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho cheio de fatos extraordinários. Ele cura um, ele cura o outro, ele vai no local. É uma sequência de fatos extraordinários para você dizer, nossa, esse cara é incrível. Ele cura um aqui, cura um lá. Logo no primeiro capítulo, quando você abre, começa a ler, lá ali pelo primeiro capítulo, versículo 30 e pouco, ele já começa a curar já um leproso, logo de cara. E a primeira cura já é para impactar o leitor. E assim vai acontecendo. E existem fenômenos de cura, de fatos extraordinários, que os outros evangelistas não contam. Só quem conta é Marcos. Como, por exemplo, a cura do cego de Betsaida. Só está em Marcos. Ninguém mais conta aquela história singular daquele cego que, em vez de chegar até Jesus, levaram ele até Jesus. Por aí já se vê, né? Ele foi levado até Jesus, não veio só assim. Mas esse evangelho é um evangelho até que a gente consulta menos. Ele tem algumas passagens assim que tem umas chaves interessantes para decifrar determinados enigmas, porque ele é muito parecido com o evangelho de Mateus. Quem contou diz que ele tem 610 versículos, dos quais 570 estão no evangelho de Mateus. Não exatamente igual, mas estão parecidos, ou seja, ele é muito próximo do Evangelho de Mateus, muito parecido. E esse Evangelho, portanto, acaba sendo visto, mas a gente não se debruça tanto sobre ele, como a gente se debruça sobre o de Mateus, ou, por exemplo, sobre o terceiro dos evangelistas, Lucas. Lucas é diferente. O Evangelho de Lucas é um evangelho fantástico.
Porque de todos os evangelistas, ele era o único que era letrado, ele era médico. Então, como ele era médico, ele tinha estudado, ele tinha feito metodologia científica, tinha estudado as regras da BNT. Então, o texto dele é todo organizado. É o mais organizado de todos os evangelistas. É Lucas. Se alguém nunca teve contato com o Evangelho, é melhor ler de Lucas primeiro. Porque ele é o único dos evangelistas a situar Jesus no tempo e no espaço. Não fosse o Evangelho de Lucas, a figura de Jesus seria meio perdida dentro da história, porque nós não saberíamos localizar em que época ele realmente viveu. O que estava acontecendo no mundo político quando Jesus esteve presente entre nós? Lucas vai fazer essas anotações. Ele que diz assim, no 15º ano do Império de Tibério César, e vai dar a relação de reis, sendo fulano, o rei da Bitínia, fulano, vai amarrando todos os monarcas para que você diga, foi nesse ano aqui que ele esteve lá. E ele vai costurando as coisas do reinado de fulano, quando aconteceu o reino disso, para que a gente se organize, para que a gente consiga se localizar. E esse evangelista, ele, segundo as narrativas que a própria literatura espírita nos oferece, ele chegou no movimento cristão depois dos outros, porque Mateus conviveu com Jesus, foi discípulo direto, viu, foi testemunho ocular. Marcos já não foi discípulo direto. Tomou anotações com alguém. Pela similaridade dos evangelhos, a gente diz, ele deve ter tido muitas informações a partir do evangelho de Mateus. Lucas também não teve uma relação direta com Jesus. Mas, como ele estudou metodologia científica, ele vai fazer uma pesquisação, ele vai entrevistar as pessoas e vai fazendo as anotações e vai construindo o seu texto em cima das histórias contadas, das entrevistas feitas. E segundo aquilo que se crê, ele entrevistou Maria, ele entrevistou Pedro, ele entrevistou várias pessoas para fazer a composição do seu evangelho. Por isso que ele é tão robusto. É um evangelho que começa lá no comecinho da história, contando sobre João Batista, sobre o nascimento dele, sobre Maria, sobre o censo. Vai contar Jesus na infância, indo lá com os sacerdotes aos 12 anos. É ele que cuida dessa parte. E vai trabalhar a história de Jesus de maneira diferente dos outros. Qual é a diferença? Ele não era judeu. Não era judeu. Então ele não apoia uns profetas. Mas ele também não é um evangelista que apoia o evangelho nos fatos extraordinários que Jesus deixou. A estratégia de convencimento de que Jesus era o Messias é outra. A estratégia é falar da misericórdia. Nenhum dos evangelhos oferecerá tantas lições de misericórdia como o evangelho de Lucas. O objetivo desse evangelho é convencer o homem da intensidade do amor de Deus pelas criaturas. Então, quando se fala de amor, de entrega, de misericórdia, de interesse de Deus pelas criaturas, Lucas, é ali que está a parábola do filho pródigo. É ali que está a parábola do bom samaritano, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma. São histórias que falam, meu Deus, como eu sou importante. Meu Deus, como eu sou importante, porque se houver 99 e eu errado, o pastor deixa as 99 no campo para ir buscar a ovelha. Lucas é
é fantástico na construção desse perfil misericordioso que os seus personagens apresentam, mostrando a sua preocupação em convencer a criatura de que Deus é cheio de amor, diferente dos outros pela intensidade da entrega dessa mensagem de amor que o evangelho dele possui. E tem uma coisa bem curiosa, sabe? Os outros evangelhos dizem assim: não são os sãos que precisam de remédio, sim os doentes. Porque o Filho do Homem veio para resgatar aquele que está. O evangelho de Lucas não diz isso. O evangelho de Lucas diz: porque não são os sãos que precisam de médico. Ele era médico, claro, ele tinha que puxar a brasa para a sardinha dele. Então, os sãos não precisam de médico. Remédio é menos, médico é mais importante. Não são os sãos que precisam de médico, sim. É um evangelho lindo. É uma poesia, o evangelho de Lucas. E interessante que os estudiosos dos evangelhos dizem que essas três narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, elas são muito parecidas. Você coloca a narrativa de um e coloca a narrativa do outro, você vai encontrando muita similaridade, dá para você encaixar um no outro, como se as três fossem a mesma narrativa. É tão parecido o que vai sendo contado, que os estudiosos chamam esses três evangelhos de evangelhos sinóticos, porque é possível fazer uma síntese deles muito facilmente, Gilberto, e construir uma história só. Uma história na qual a gente lê do comecinho até o fim, sem dificuldade para fazer os encaixes das pedras desse quebra-cabeça. O que é totalmente diferente do último dos evangelistas. O último dos evangelistas. Ele foi discípulo direto de Jesus. João era jovem, segundo se diz, muito jovem à época que Jesus o tomou para ser seu discípulo. João teria participado do colégio apostólico desde a primeira hora. E mais do que isso, fazia parte de um grupo bem pertinho de Jesus, porque eram 12, mas tinham 3 que andavam com Jesus de maneira mais efetiva. Era Pedro, Tiago e João. Quem é da evangelização sabe dessa história. Pedro, Tiago, João, Barquinho, Pedro, Tiago, João, Barquinho, da Galileia. Então, Pedro, Tiago e João estavam no mar da Galileia na pesca milagrosa. Pedro, Tiago e João estavam na cura da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João estavam na cena da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Quando havia fenômenos mediúnicos mais intensos, Pedro, Tiago e João estavam presentes, como se eles constituíssem uma espécie de um segundo grupo mais pertinho do Cristo, que era utilizado nesses momentos mais especiais. De todos os discípulos diretos de Jesus, o único que não teve desencarnação violenta. Todos os demais tiveram desencarnação violenta. Judas pelo suicídio, os outros 10 foram todos martirizados, e João foi o único que viveu até o final dos seus dias. O bem colocava ele no azeite fervente, ele andava em cima do azeite. Prendiam João, João aparecia solto. Olha, ele deu trabalho para o Império Romano. Houve um tempo em que se achou que ele era imortal, porque nada acontecia com ele, nada. Ele era bem velhinho. E o que a tradição cristã conta é que o evangelho dele foi o último a ser escrito. Quando ele já estava bem velhinho, é que ele foi escrever o evangelho dele. E ele escreveu esse evangelho depois de um longo período na Grécia.
porque ele é extraditado de Israel em função das penalidades que aconteceram ao cristianismo nascente. João vai embora, vai para outra região, ali ele vai se desenvolver na Grécia, ainda muito jovem, pregando a mensagem, e à medida que ele vai pregando, a cultura grega também vai começando a fazer parte do psiquismo de João. E ele, então, escreve um evangelho cheio de signos ligados ao pensamento grego. Seu evangelho não encontra paralelo com os outros, porque ele tem uma narrativa muito própria, trata de coisas como ele acha que tem que tratar, não é um evangelho parecido com os outros. Muitas passagens que João conta, só João conta. Só João fala do encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. Só João conta o encontro de Jesus com a samaritana, no capítulo 4. Só João conta a história da mulher que era adúltera, hoje ela não é mais. A mulher que teria cometido adultério, capítulo 8. Só João narra a história referente à chamada ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Então, há muitas histórias fortes, conhecidas, que pertencem apenas ao Evangelho de João. Ele tem uma maneira muito particular de lidar com as coisas. Somente no Evangelho de João é que Jesus se autodefine. Nenhum outro evangelho Jesus se diz sendo alguma coisa. E ele vai se definir 7 vezes, Mirella. Anota. Primeira, eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Essas 7 narrativas estão todas elas em João. Em nenhum outro evangelho Jesus diz eu sou alguma coisa. Não, é só no evangelho de João que essas informações irão chegar. Como também é o evangelho de João, que é narrado por um dos seus discípulos, que conta uma coisa extremamente detalhada, que é a reunião que Jesus teve durante o período em que ele reúne com os discípulos na última noite antes da sua crucificação. O Cristo planetário tinha um planejamento desde o princípio da história de que renasceria. A sua participação na história da Terra seria singular para a transformação do planeta. Mas o tempo de pregação do Cristo foi de poucos anos, não foi muito tempo que ele esteve conosco. E ele, na quinta-feira, ele teria a última reunião com os discípulos. Se fosse eu, na última noite, na quinta-feira, eu pensaria assim, puxa, foram tantos milênios planejando essa vinda e hoje à noite é o último dia. Eu vou arrumar um cavalo e vou sair correndo pela cidade gritando. Mamãe é o próximo, mamãe é o próximo. Sem descanso, porque eu não vou poder voltar mais. Vou ter que fazer isso, porque, gente, amanhã eu já vou ter que enfrentar a crucificação. É hoje. Muitos milênios preparando, eu não posso deixar essa noite ser desperdiçada. Mas o que ele faz na noite que antecede a crucificação? Vai jantar com os amigos. Vai jantar. Amanhã vai ser crucificado. Hoje eu janto com os amigos. Quem de nós teria essa presença de espírito? Ele senta, janta com eles e faz
um discurso espetacular, o chamado Sermão do Cenáculo, que atravessa o capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, de João. É lá que ele vai falar sobre o Consolador prometido, vai falar que existem muitas moradas na casa do Pai, vai dizer que ele e o Pai são um, mas que os discípulos e ele também são um. Vai contar todas as coisas sobre o futuro, daquilo que ele espera que eles façam. Vai dar um mandamento novo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vai pedir que eles não se desesperem. Vai dizer que ele vai deixar a paz dele, não a paz do mundo, mas a minha paz eu vou deixar com você. Um discurso lindo. E depois dessa passagem dele, ali, longa com os discípulos, ele sai para o horto. Ele se retira e vai para um local aonde ele vai orar, que a gente chama de Getsemane. Alguns falam Getsemane, que é mais correto até. Getsemane, tanto faz. É lá para lá que ele vai. E ele fica com os discípulos, se vocês bem lembrarem, ele fica ali com eles durante um tempo. Os discípulos então dormem, ele volta, acorda os discípulos, volta para orar. Quando vem a segunda vez, os discípulos continuavam dormindo e ele então já não acorda mais, eles levantem. Já se aproxima aquele que vem para trazer os que vão prender o Filho do Homem. E é quando Judas aparece, ele beija Judas, o chama de amigo. Jesus é preso, os outros também são presos. Não é só Jesus, todos são presos. É muito lógico. Mas Jesus determina que eles sejam soltos. Só pegar a narrativa de João. Ele diz, se é a mim que buscais, deixai esses outros. Os soldados soltam todos os demais. Não era para soltar, era para levar todo mundo preso. Mas ele dá essa ordem e os soldados então libertam os outros homens e só Jesus é levado preso. Ele estava ali no Getsemane quando tudo isso aconteceu. Uma história muito dolorosa, muito difícil, mas quando a gente se debruça sobre as autodefinições que o Cristo ofereceu sobre si mesmo, a gente começa a perceber o sentido de todas essas coisas. Ele teria dito por 7 vezes quem ele era. Eu sou o bom pastor. E tem uma parte que nem sempre os cristãos se atentam. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o pastor dá vida pelas suas ovelhas. O sentido desta frase, que o pastor dá vida pelas suas ovelhas, a gente vai entender melhor quando estuda a história de Davi. Porque Davi, quando vai se apresentar para lutar contra Golias, o rei Saul pergunta, mas você é um garoto, você não vai dar conta, ele é um gigante, você vai perder. E Davi, que era um rapazola, diz assim, sou eu que pastoreio as ovelhas de meu pai, sou eu que cuido delas. E como eu pastoreio, eu cuido das minhas ovelhas. Veio o lobo e eu matei o lobo. Veio o urso e eu matei. Porque o hábito era recolher as ovelhas na caverna e o pastor ficava na porta. Quando vinha o animal predador, ele lutava para não deixar que o animal comesse as ovelhas. Por isso que o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quando Cristo se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, e alguns hoje, numa tradução mais moderna, dizem que é o caminho da verdade e da vida, e não o caminho, a verdade e a vida. São algumas discussões que alguns exegetas trazem nas traduções mais literalistas que a gente tem sobre esse texto. Então, Jesus seria o caminho da verdade e o caminho da vida.
Quando ele vai dizer que ele é o pão, ele está se referindo ao alimento que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel teve fome e o maná desceu dos céus e os alimentou. Ele diz: eu sou agora o pão. Eu alimento porque vossos pais comeram do maná e voltaram a ter fome. Mas eu alimentarei a alma, e quem de mim se alimentar não terá fome. Ele também vai dizer que ele seria a ressurreição e a vida, mostrando que ele tinha dentro dele os recursos para garantir que as criaturas humanas pudessem efetivamente realizar um trabalho de transformação a partir daquilo que ele lhes ofereceu. E também diria: eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos. Vocês estão ligados a mim. O ramo sozinho não sobrevive, mas o ramo só vive porque está ligado na videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos, e vocês se desenvolverão a partir de mim. São notícias extraordinárias. Mas há uma das definições que ele tem, que foi a única que ele dividiu conosco. Foi quando ele disse: eu sou a luz do mundo. É a única que ele divide com os discípulos. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo, no Evangelho de João. E no Evangelho de Mateus, que ele não se autodefine, ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, em boa matemática, se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Né? Então, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Ele está querendo aqui nos trazer a seguinte percepção: que ele se apresenta como sendo a possibilidade de iluminar os nossos caminhos. Ele. Mas que nós, de maneira conjunta, também poderemos ser conjuntamente a luz do mundo. Não cada um de nós. Ele não disse: cada um de vocês é a luz do mundo. Ele disse: vós sois a luz. Então é singular. Todo mundo representa uma única luz, enquanto ele é a luz. Mostrando que somos capazes de reunirmos os nossos esforços, de promover efetivamente uma transformação na história daquilo que o planeta tem, para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades. Mas o que a gente nota dentro dessa questão? A gente nota que o Cristo deixa lições em todos os momentos de sua vida, deixando com que a gente perceba o que de fato ele quer nos oferecer, com todas as histórias que ele passa, o lugar que ele escolheu para o jantar com os amigos, o horto para onde ele foi depois do jantar. Será que aquele lugar onde ele se reuniu após o jantar não tem nenhuma significação especial? Poderia ter ido para outro lugar. Por que ele fez o jantar ali, ao lado do Horto das Oliveiras, do chamado Getsemane? Por que ele está lá? Por que ele foi para outro canto? O que leva a ir ali? E a gente, quando faz a leitura do Evangelho, nem sempre se atenta para o significado das palavras que são utilizadas em hebraico na composição do texto. Passa por nós. E a gente acha que o nome Getsemane é porque acharam bonito colocar Getsemane. Esse nome é bonitinho, vamos botar. Não é. Há um sentido. Muito obrigado. Há um sentido para isso. Há uma razão pela qual esse texto é assim nos oferecido. Porque, ora. Para que se planta a oliveira? Para que havia
um horto cheio de oliveiras, cheio de azeitonas. O que eles queriam? Tirar azeite. Então, o que eles fizeram? Eles deram um horto das oliveiras e botaram uma prensa bem ali. Então, ali do lado do horto havia uma prensa. Então, eles tiravam as azeitonas, colocavam de molho para ela perder o amargor, que ela é muito amarga. Quando aquele amargor saía, eles levavam na prensa, espremiam as azeitonas e dali sairia o óleo, o azeite. O nome da prensa de azeite, ou em hebraico, prensa de azeite, chama Gatsamani. Getsemane. Ele levou os discípulos para a prensa do azeite. Porque para que nós consigamos nos tornar azeite, nós temos que experimentar primeiro a prensa. Então ele leva os discípulos para o lugar onde todos são oliveiras, todos são olivas, todos são azeitonas, coisa linda. Mas para que essas azeitonas se transformem em azeite, elas precisam experimentar a maceração da prensa, o esmagar da prensa, para que essa prensa consiga fazer com que o azeite seja retirado de dentro de cada azeitona, e esse azeite, que hoje para nós é uma coisa tão cara, para eles era usado nas lamparinas. Então, azeite significa luz. Para produzir luz, tem que esmagar. Vós sois a luz do mundo. Porque temos que nos permitir o esmagamento. Ele teria dito, eu sou a luz do mundo. Isso está lá em João. Mas em Mateus ele diz, vós sois a luz do mundo. E isso está lá no Sermão do Monte. Bem depois de uma frase que diz assim, vós sois o sal da terra. E depois, vós sois a luz do mundo. Nunca ninguém se indagou por que é o sal da terra, não. A terra não tem sal, né? Todo sal é no mar. Por que eu sou o sal da terra e não o sal do mar? Qual é o sal que a gente joga na terra? NPK, adubo, calcário, fertilizante. Então, quando Cristo diz, vós sois o sal da terra, vocês vão fazer a contribuição como semeador. O semeador vai jogar a semente, vocês vão ser o sal da terra para fertilizar o solo, e aí a semente tem mais chance de sobreviver, de frutificar, de nascer. Então ele diz, vós sois o sal da terra, e depois vós sois a luz do mundo. Nenhum de nós conseguirá ser chamado a contribuir na luz do planeta se não experimentar o processo de esmagamento para que possa dar a possibilidade de contribuir com esse processo. Nós, muitas vezes, estamos querendo nos aproximar da mensagem espírita como se o conhecimento espírita fosse ser uma brincadeira, um conhecimento filosófico para que eu brinque nas minhas mãos com ele, sem que ele nos exija nada. É uma ilusão, gente. No livro O Sinal Verde, capítulo 45, uma mensagem chamada Hábitos Infelizes, aonde André Luiz reúne uma quantidade enorme de hábitos infelizes, são 50. Um deles é não querer sofrer. Não é lindo? A gente quer viver e não quer sofrer. Mas não é possível.
Mas não é possível, eu estou passando por sofrimento. Como se o conhecimento espírita fosse uma espécie de escudo contra o sofrimento. É uma grande ilusão. Não há nenhuma notícia nos evangelhos de que servir a Jesus nos tornaria indênes ao sofrimento. Não tem. Ao contrário, diz o Cristo, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. É apaixonante. Negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Não pega dos outros, mas pegue a sua. Pegue a sua cruz. E no texto original, no grego, diz assim, pegue a sua cruz diariamente. Mas traduções até tiraram esse diariamente, não sei nem por quê. Mas é o que está no grego. Leve a sua cruz diariamente. E terceiro, me siga. Que eu posso pegar a cruz e dar minha cruz aqui, que eu vou levar para o inferno. Né? Não. Você vai negar a si mesmo, vai pegar a sua cruz e vai seguir com ele. Agasalhando a cruz sobre os ombros. O Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Não há nenhuma promessa de benesse material para aqueles de nós que nos decidimos seguir a mensagem de Cristo. Então, querer ser luz no mundo não é uma coisa romântica. Pode esquecer o romantismo. Que as pessoas dizem, ai, nossa, eu acho tão lindo, eu queria tanto ser um espírito de luz, gente, eu queria chegar no local, as pessoas ficarem cegas, colocando óculos escuro, porque eu vou cegando as pessoas. Gente, isso não foi construído com carteirada espiritual. Todo o processo de desenvolvimento de cada um de nós exigiu um esforço imenso para que a gente consiga. E não é pouco, porque às vezes a gente se esforça olhando para cima. Faz as coisas, será que estão vendo? Será que está vendo? Será que está? Será que não está? Gente, nós temos que fazer as coisas porque a gente entende que tem que ser feito e não como barganha. Eu vou fazer porque depois vai ser contado a meu favor. E isso, quando chegar na hora, alguém vai dizer, não, stop. Tem uma coisa. E não é assim. O processo tem que ser interior. Ele não é um processo exterior daquele aqui. Ele é um processo do interno de cada um de nós. Então, a leitura que a gente faz quando a gente cruza o Evangelho de Mateus com o Evangelho de João é que cada um deles fala da luz de uma maneira diferente. Um está preocupado com os judeus, o outro está preocupado com mostrar Jesus como um ser divino. Mas quando você trança os evangelhos que nem são sinóticos, há uma singularidade entre eles quando fala sobre a luz. E esses que são apresentados como sendo os que deverão desenvolver a luz são nós mesmos. Não é outra pessoa, somos nós próprios. O esforço tem que ser desenvolvido por nós. Não é uma coisa assim, não, isso aí é para outros fazerem. Não. Quando se fala de luz do mundo, está falando para nós, que nós somos aqueles que deveremos promover esse processo de mudança. E esse processo de mudança, ele é lento, ele não é instantâneo. Espírito não é milho de pipoca. Milho de pipoca é que cai no azeite quente, ferve, de repente explode, aí vira evoluído. Não é assim. A gente não é milho de pipoca. A evolução é devagarinho, devagarinho. Igual uma flor que vai se abrindo, igual o sol que vai nascendo. Não existe mudanças bruscas. O processo é lento e precisa ser verdadeiro. Porque às vezes ele pode estar acontecendo sem que, de fato, a gente esteja se aproximando da ideia de sermos luz do mundo. A gente pode estar se atrapalhando.
na crença de que estamos indo no caminho correto, mas estamos indo no caminho equivocado. Se nós não tivermos a capacidade de ver as coisas com serenidade de espírito, com visão espiritual, a gente pode se atrapalhar. Porque às vezes a gente quer dizer que a gente é evoluído e tem uma fita métrica no olho, a gente mede todo mundo. Olha o que o fulano fez. Olha a outra, olha a outra, olha o outro ali, olha aquele ali. Então, a nossa vida, mas é verdade, a nossa vida é de julgar os outros, nossa vida é de julgar. Na epístola de João, ele diz assim, que se a gente julga o nosso irmão, a gente está julgando a lei. E quem julga a lei não é mais observador da lei, mas é julgador da lei. Então, se eu reclamo das coisas, é porque eu não quero me submeter àquilo que a lei seja. Eu quero criticar Deus, mas não é possível. Olha o que o fulano fez, olha o que a minha mãe faz, olha o que meu pai fez. Olha o meu filho, meu marido. Não vou nem falar de sogra, mas olha aqui. E você fica criticando, você vai criticando os outros como se você fosse a fita métrica do mundo. Não, isso está errado, isso está errado. E aonde vem a doçura dos nossos... Não, mas eu me iluminei, porque agora quando eu olho eu vejo que está errado. E não é para isso. A gente não se ilumina para criticar os outros. A gente se ilumina para entender os outros. Existe uma diferença muito grande no sentido de compaixão que o cristianismo tem e o sentido de compaixão que o budismo tem. Os cristãos falam de compaixão assim. Oh, que dó do fulano. Olha só o que está acontecendo. Vamos ajudar, coitado. Essa necessidade. É uma compaixão, dá uma dó. Fiquei tão preocupado quando eu vi gente dando uma dó. Bora se reunir, vamos ver se a gente ajuda. Isso aí é a compaixão do cristão. É olhar o sofrimento do outro e tentar, de alguma maneira, intervir para diminuir o sofrimento dele. Compaixão cristã. Compaixão budista, não é isso. Compaixão budista é: eu penso de uma forma e o outro pensa de outra. E quando ele faz uma coisa que é errada, eu olho para o outro e digo, ele está fazendo o que ele pode. O grau de compreensão dele da vida é esse. Então tem que aceitar o que ele faz, porque é o que ele pode oferecer. Na cabeça dele, é tudo que ele pode fazer, é isso. Então, eu consigo entender que o outro não consegue me entender, porque eu entendo ele. Isso é a compaixão do Buda. É você olhar para o outro e dizer, eu entendo você. Eu compreendo que você não tem capacidade. Aí pode dizer uma pessoa assim. Mas é você entender, dizer assim, tudo bem, tá certo. Na cabeça da pessoa, é o máximo que ela pode fazer. Não, que pode. Então, tudo bem. É o que você pode oferecer, está ótimo. Eu vou daqui para frente. Então, a leitura do mecanismo do processo do desenvolvimento das criaturas é um processo muito lento e que, às vezes, a gente pode se iludir achando que temos luz quando nós verdadeiramente não temos. Quando a gente tem um olhar muito crítico, quando a gente condena muito as pessoas e o nosso olhar fica passando no ambiente vigiando. Olha fulano que fez, o que o outro fez. Desconfie que você pode estar longe do Getsemane, que a sua azeitona não está sendo amassada. Você está com ela inteira achando que você tem luz e não tem. O Cristo no Sermão do Monte, o Cristo no Sermão do Monte tem um momento em que ele diz assim, se os vossos olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, quão densas serão as trevas dentro de ti? Porque às vezes eu olho, mas o meu olho não tem luz.
O meu olho é um olho de treva, porque eu olho para criticar, eu não olho para ajudar, eu olho para reclamar. Se você tem uma pessoa que reclama sistematicamente da vida, ela está doente. Ela está doente. O nosso objetivo na vida é nós nos desembaraçarmos da nossa pequenez. E aí, Margarete Bouchabek, se a gente, por algum motivo, convive com alguém que a gente diz, eu não aguento mais, eu já não aguento mais, não aguento mais. Faça uma releitura e diga, é isso que ele pode chegar. Então, é a hora que eu faço o movimento de ida. Porque às vezes a gente quer que o outro venha para onde? Não, ele tem que vir aonde eu estou. Meu Deus! Como que ele vem? Ele não sabe vir. Ele nem sabe o caminho. E eu quero saber. Vai ter que vir aqui aonde eu estou. Vai até ele. Vai até ele. Nós somos luz do mundo quando a gente se aproxima daquilo que o próprio Evangelho nos diz. Já viram a parábola do filho pródigo? A história do filho que saiu. Dê uma olhada quando chegar em casa, capítulo 15 de Mateus, de Lucas. Quando o filho volta e o pai o vê, diz o texto assim, e o pai, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. E correndo foi ao seu encontro, abraçou e beijou. O pai não fica na soleira da porta esperando que ele venha. Vamos, ele vai chegar aqui no meu pé. O pai vai ao encontro dele. E se o pai vê o filho de longe, é porque ele estava esperando. Toda hora olhando. Não chegou. Ainda não. Ainda não veio. Esse é o sentido da misericórdia, de você ficar esperando por aquele que ainda não veio. Para que a gente consiga, de fato, movimentar as nossas forças espirituais, para que a gente saia dessa cegueira que muitas vezes a gente tem. Eu preciso me perceber quando eu conseguir me desembaraçar da minha cegueira espiritual. No livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 6 da obra, Joana de Ângeles nos entrega 7 sinais daqueles que ainda não conseguiram se iluminar. Anotem. Se tiver um, apagar. Tem alguns que com certeza a gente já venceu. Característica número 1, desinteresse pelas coisas espirituais. Não é o nosso caso, todo mundo aqui tem interesse pelas coisas espirituais. Aí, essa fogueira a gente já pulou. Segundo, aqueles que vivem longe das coisas espirituais. Aí você vai dizer, não teria que ser esse o primeiro? Primeiro, os que vivem longe das coisas espirituais. E o segundo, o que não tem interesse pelas coisas espirituais. Primeiro deveria ser o que faz o errado, depois o que não se interessa. Mas Joana diz, não, porque quem não se interessa ainda nem despertou para achar que é ruim. Porque aqueles que são indiferentes estão mais apagadinhos ainda. E nem despertou. Quem trabalha contra o bem está mais perto de se transformar do que aquele que é indiferente. Como diz aquele nosso filósofo aqui de Goiás, Zezé de Camargo, é essa sua indiferença que me mata. Então, essa nossa indiferença que é a nossa perdição. Então, o primeiro sinal de que nós estamos dormindo é que a gente está apático em relação às coisas espirituais. Nem se move. Nem se mexe. Aí tem um segundo grupo, o grupo dos que são contrários ao bem. Ou seja, os perseguidores de Jesus, aqueles que participaram, que conspiraram, têm muito mais chance de já estar renovado do que os que nem sequer iam.
que aquele pessoal que nem sequer se interessava, quando via Jesus passando do lado, falava assim, sol quente, gente. Ai, que esse homem está de novo andando com esse monte de gente. Esse está pior, porque ele sequer despertou. E esse pessoal está tão complicado que hoje estão em Campo Grande assistindo uma palestra. E assim, enquanto os outros já se resolveram. Os outros já se resolveram. Então, essa é a segunda característica. Terceira característica. Indecisão de fazer o bem. Tem vontade de fazer, mas não faz. Eu acho que eu vou, mas eu não vou. Eu acho que eu vou mudar, mas eu não mudo. Não, eu sei que tem que pedir desculpa, mas eu não vou pedir. Mas eu sei que tem que fazer. É uma dificuldade para conseguir se decidir pelo bem. É uma dificuldade para conseguir fazer o que é certo. É uma aflição diante das perspectivas que a vida dá. E a pessoa quer, mas não vai. Quer, mas não vai. Essa é a terceira característica. Característica número 4. É cheio de exigências. Oh, meu Deus. Pessoas que fazem muita exigência, abra seu olho. Ainda não entendeu o propósito da vida. Sabe aquele pessoal que diz, olha, está sem sal a comida. Então bora. Agora salgou. O leite veio frio, esquenta. Agora veio quente demais. Ah, eu gosto de pão, o pão está... Eu quero que esquente o pão. Não, mas queimou porque eu não gosto de marrom. Eu gosto só que esquente na chapa, mas se ficar marrom eu já não quero. Então é muita exigência, aí depois, olha, eu quero isso. Não, não quero mais. A pessoa já está pronta. Não, sabe, eu mudei de ideia, não quero um pão na chapa. Meu Deus, eu acabei de fazer. Muita exigência. Eu quero que você vá, eu não quero que você vá, eu não aceito que você não vá, eu não aceito que você vá, eu quero que você isso, eu quero... Uma exigência do outro, um processo de busca, de insistência do outro, meu Deus, absurda, em que a gente pesa sobre as pessoas. Você pesa sobre os outros. Então, preste atenção. Se você está pesando em cima de alguém, abra seu olho. Não pese sobre as pessoas. Evite fazer exigência. Evite ser uma pessoa que reclama de tudo. Reclame mais menos. Reclame muito. Um pouquinho. Essa é a número 4. Número 5. Aqueles de nós que se envolvem em discussões inúteis. Já fiz tanto isso, gente. Quando eu era novo, tinha um negócio no movimento espírita que, graças a Deus, não tem mais, mas naquela época tinha. Chamava-se debate religioso. Você levava para a rádio ou para a TV um padre, um pastor, um ateu e um espírita. E o povo só faltava se pegar, parecia debate de política, sabe? E aquele versículo, e aquele outro, isso aqui. Gente, era uma coisa estúpida. E o povo ficava, isso, muito bem. Torcendo. Quando o problema está lá fora e a gente está brigando por uma coisa que não é o problema. Eu participei de tanto debate, gente. Puxando o versículo, abra o versículo aí, lê aí. E aí aquela confusão, isso e aquilo, e por quê? Nossa! E aí discutia com o pastor, a outra hora estava o padre e o pastor junto contra o espírito, daqui a pouco estava o espírita junto com o ateu, esmagando o pastor. Gente, era... Gente, como eu fiz isso? Eu tenho vergonha, mas eu fiz isso muitas vezes. Na época achava lindo. E a gente faz a mesma coisa dentro de casa. Discussões inúteis, mas discussões inúteis. Não vai levar a lugar nenhum. Mas foi você que falou, porque você disse, mas eu não falei, foi você que disse. Gente, o assunto já morreu faz não sei quantos anos. E a pessoa está lembrando, lembra do que você me falou, na frente da casa da sua mãe.
com aquela blusa amarela. Faz décadas aquilo. E a gente quer achar que é luz do mundo. Como luz do mundo, pelo amor de Deus, como luz do mundo. Então, o Cristo articula essa ida para o Getsemane exatamente para que eles vejam, porque para nós é Getsemane, para eles é prensa, doa, eles sabem que ali é onde a azeitona esmagada, eles sabem, porque eles não falam outro idioma, eles falam hebraico, eles falam aramaico, eles sabem que Getsemane é a prensa de azeite, eles sabem onde eles estão. Eles sabem o que significa aquele lugar, aonde vai haver um esmagamento para que a luz se faça. Processo do sofrimento para o desabrochar das virtudes espirituais. Uma outra característica que tem das almas que ainda não se iluminaram são as chamadas buscas infrutíferas. Pessoas que perdem a existência inteira com sonhos que não levam a lugar nenhum. Não constrói nada, gente. Não edifica nada, não faz nada. Vive num sonho que nunca se realiza, que nunca sai, que nunca se concretiza. Umas coisas, não, bota o pé no chão. Faz o pedaço, faz um pouquinho. Não, você vai fazer grande. Um pouquinho, papai. Tudo bem, planeja grande, mas levanta uma parede. Levanta uma parede, pelo amor de Deus. E a pessoa não pensa tão grande que não realiza nada. Sonha tão grande que não faz coisa nenhuma. Faz um pouquinho que dá. Dá para fazer? Faz. Não deu para fazer? Não faz. Mas faz, vai fazendo. Não, só vou fazer quando for. E a pessoa diz assim, não. Eu não tenho ainda condição de fazer nada porque eu sou muito pequenininho. Não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. Primeira palestra que eu fiz na vida foi sobre a fé. 1988. Primeira vez que eu falei, palestra para tudo. Me deram o tema por acaso, estudei, me preparei e fui para o Centro Espírita fazer a palestra. Primeira vez. Aí cheguei lá, aí chamaram, fui fazer a palestra, falei tudo que eu tinha estudado, preparei tudo, expliquei, terminei, não senti nervoso nem nada, fui, falei tudo, aí sentei, aí o dirigente perguntou, terminou? Terminei. Deu 7 minutos. Deu 7 minutos. Deu 7 minutos. E aí eu disse, tudo que eu estudei foi isso. Aí o dirigente se levantou e fez a palestra. Falou mais 40. Fechou os 50 minutos. E a palestra foi ele que fez. Aí eu disse, olha, eu gostei muito da palestra que você fez. Muito boa. Quer fazer? Não dava conta. Eu achei que eu tinha estudado, dava para fazer uma palestra inteira. Não dei conta de fazer, não era acostumado. Falava para grupo de jovens, com texto, discutindo, mas falar para público assim, não dava conta de falar. Mas é assim, você vai se exercitando para poder você vencer, não é? Tem que ter perseverança nas coisas. E se a gente não tiver, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E a 7ª característica, eu já dei 6. Anotando. A última está no capítulo 6 do livro Vida, Desafios e Soluções. Tá? E a última característica que Joana coloca é o desinteresse pelas causas coletivas, pelas causas espirituais. É aquela pessoa, tá doido que eu vou sair da minha... Tá doido, rapaz. Então, esse não tem luz. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente vê que alguns de nós ainda estamos tateando no escuro, querendo encontrar a porta de saída. Quando a gente poderia efetivamente já ser essa figura importante dentro do cenário do mundo que a gente tem, com a nossa pequenina contribuição de um palito de fósforo para iluminar o planeta. Existe uma mensagem no livro Linha de Luz, capítulo 110, chama-se Caridade Essencial.
Caridade Essencial é uma das melhores mensagens que essa obra possui. E ela diz o seguinte nessa leitura, que a gente pode fazer muita coisa, mas é preciso que a gente faça sentindo o que a gente faz. Porque se eu construir a casa, se eu vier para a tarefa, se eu fizer tudo o que eu faço, mas eu não sentir o que eu estou fazendo, eu, na verdade, não desenvolvi luz própria. Os meus amigos espirituais intercederão por mim, mas eu mesmo não tenho luz. Não sei se dá para entender. Eu faço, mas como eu não sinto, eu não tenho luz. Eu só faço. E o que eu consigo de resultado é o que os meus amigos me ajudam. Em síntese, eu serei sempre um espírito a depender de outros para poder me ajudar, porque eu sozinho não dou conta. Porque o que eu faço é só o aspecto externo. Então eu chego cedo, acendo as luzes, eu passo o pano, ninguém veio, só eu que faço. Ai, que ódio! Mas estou fazendo. Né? A pessoa vai para a tarefa de assistencial, né, para fazer a sopa, cortando aquela cebola, uma cenoura, aventalzinho, tem até o nome da pessoa no avental, que é tudo penduradinho, cortando a cenoura. A antipática nem veio hoje, não é? Onde está a luz nisso que eu estou fazendo? Estou fazendo do lado de fora, mas não do lado de dentro. Do lado de fora, não do lado de dentro. E quando essa mensagem fala da caridade essencial, termina dizendo o seguinte: se você fizer tudo para fora e não sentir o que você faz, você vai ter intercessões maravilhosas dos bons espíritos. Mas em você não haverá luz, você será um mendigo de luz. Eu faço, mas eu não me ilumino, porque eu não sinto o que eu faço. Eu preciso sentir o que eu faço para que eu consiga dizer: eu sou alguém que verdadeiramente sente o que está fazendo. Na obra Voltei, do irmão Jacó, que todo mundo conhece, que fala a história daquele nosso companheiro espírita que se transferiu para lá e chegou lá, não tinha luz. Era uma pessoa que fazia muita coisa, mas ele sentia pouco. Quando chega quase, vou dar o spoiler, a obra já está há muito tempo, eu posso dar. Quando chegou quase no final da obra, ele tem uma cena em que ele vê uns espíritos atacando ele. A gente até esqueceu que ele não dá conta de se iluminar mais. Ele faz tanto esforço para se iluminar e não consegue, e a gente até se conformou que ele não vai conseguir. Já no finalzinho da obra, ele vê umas entidades querendo atacá-lo, e ele sente piedade delas. Ele então ora em favor delas. Quando ele acaba de orar, ele ora: luz. Exatamente porque está sentindo o que está fazendo. Para que a gente consiga ter luz, a gente precisa fazer esse tipo de movimento. Eu queria deixar uma reflexão final, no nosso tempo, que é sobre o período que a gente está passando da transição planetária. E muitos de nós temos a impressão de que a transição planetária vai ser uma coisa linda, porque todo mundo vai se iluminar e o planeta... Não é verdade. Não é verdade. Diz Emmanuel que a transformação da humanidade se dará palmo a palmo, coração a coração. Então é um por um. Neste salão eu já posso ter pessoas em transição planetária, que já estão em transição. E outros que ainda estão em prova, aqui dentro, nesse ambiente, e na sala azul. Lá tem menos gente na prova de expiações. Estão mais evoluídos. Então, nós temos pessoas em provas e expiações e temos pessoas em regeneração. Na nossa sociedade, neste lugar que eu estou, alguns já estão, outros não estão. E olha que aqui é um auditório seleto, de pessoas interessadas espiritualmente, estão buscando. Mas tem alguns de nós que já estamos num padrão de regeneração. Por quê?
Porque a gente já não está mais reclamando da vida, a gente está procurando ajudar, está procurando servir, está se esforçando para... Não somos puros, mas está se esforçando para ser melhor, está parando de reclamar, está tentando entender o lado do outro, está fazendo um esforço verdadeiro. Quando a gente faz isso, é como se fosse um palitinho de fósforo que se acendesse. Cada um de nós que se converte é um palitinho que se acende. E aí o planeta vai se iluminando pela iluminação de cada um de nós. Na verdade, quando a gente olha para uma floresta, a gente diz assim, a floresta é verde, a floresta não é verde. Quem é verde são as folhas das árvores que compõem a floresta. É isso que faz ela parecer verde. Assim como também o planeta vai se iluminar, não é porque ele se ilumina, porque cada criaturinha vai se iluminar individualmente. E vai ser na medida em que as pessoas forem se transformando que o planeta vai passando de regeneração, de provas e expiações para a regeneração. É um mecanismo um a um. Quando mais da metade das pessoas já forem pessoas iluminadas, a tendência é que ilumine de vez. Porque olha, agora já tem mais da metade, já podemos dizer que o mundo já podemos dizer que a regeneração já tem mais da metade, igual na Terra. Vocês acham que todo mundo na Terra está em provas e expiações? Tem um pessoal que ainda é muito primitivo, mas a Terra já está até indo para a regeneração, e tem um pessoal que ainda vive na era pré-histórica, não sabe plantar, não sabe colher, não tem linguagem articulada. Tem lugares, tem comunidades na Amazônia que nunca fizeram contato com a civilização, nem a agricultura conhece. E estamos indo para a regeneração desse pessoal lá. Então, não é todo mundo que tem que se transformar, mas a grande maioria tem que se transformar. E para que ninguém fique aflito, o item 27 do capítulo 18 da Gênesis diz o que vai acontecer. E ali há uma divisão dos espíritos, em que ele diz o seguinte, que tem uns que vão migrar da terra. Quem migra? Os maus não tocados pelo bem, ou seja, quem faz o mal e se sente prazeroso em fazer o mal. Diz assim, eu fiz, gostei do que fiz e ainda faço de novo. Não sinto o menor remorso. Esse é mal não tocado pelo bem. E para essas entidades, o que está escrito no item 27, primeiro parágrafo do livro A Gênesis, capítulo 18, é que esses saem do planeta. Só quem sai é mal não tocado pelo bem. Os maus tocados pelo bem, que somos nós temos um outro destino que está lá. Nós somos conduzidos para outras regiões do planeta para dar um contributo para ascender os outros lá. Então a gente sai desse lugar e vai para outros mais difíceis, para dar testemunho. Vocês já viram um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os obreiros do Senhor, último parágrafo, diz assim, para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis da grande obra de restauração, de regeneração da humanidade. É aqui, em Campo Grande? Não é. Não vai ser aqui a próxima encarnação, vai ser em outro lugar. Cada um de nós volta para o lugar de onde as nossas famílias vieram. A Púlia volta para a Itália. Vai lá. Tocando. Vai viver. Sabá volta para a Síria. A Palestina vai para lá. Então, volta para onde veio. A gente veio para cá, para aqui. O Brasil é o coração do mundo, gente. Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. E se o Brasil é o coração e o mundo é o corpo, qual é o papel do coração no corpo? O que o coração faz para o corpo? Bombeia sangue. Muito bem, nós somos o sangue. Nós somos as hemácias. E aí, o coração está se enchendo de sangue para ser bombeado. Você não acha que é estranho Jesus ser o governador planetário e botar tudo no Brasil? Toda a literatura está aqui, os grandes médios estão aqui. É tanto livro que a gente não consegue nem ler tudo.
não dá conta de ler, não dá conta de assistir nem as lives que fazem, que dirá ler, não dá conta, não dá conta, não consegue. Ora, não é lógico que o governador planetário coloque todas as fichas no lugar só. Então, a lógica nos diz que isso aqui é um centro de formação de mão de obra. E você forma mão de obra para quê? Para depois espalhar essa galera. Então, vai um bocado para Oceania, vai um bocado para... Você vai voltar para a Ásia, meu filho. Vai um bocado... Nós vamos nos espalhar. Gilberto vai ficar no Brasil. Vai para o Planalto Central. Vai trabalhar lá. Vai ser político no Planalto Central para tentar arrumar. Então, o nosso papel, a gente vai trabalhar para ascender aonde nos for possível fazer. Mas essa cancha de viver num país onde tem literatura abundante, centros espíritas bem formados, livro que a gente não consegue nem dar conta de ler, isso vai acabar. Vai acabar. Na próxima, a gente está tudo espalhado em vários lugares do mundo. Margarete volta para o Líbano, coisa maravilhosa. E cada um vai para um canto diferente. Lógico, como é que a gente vai transformar esse mundo, pelo amor de Deus? Então, todo mundo do Brasil olhando aí, está ruim lá, né? Não tem sentido. É a gente pegar o material aqui para fazer isso lá. O fósforo só acende quando passa na lixa. Se passar o fósforo em tecido macio, ele não acende. É na lixa, aí ele vai acender. Então a gente vai acender, não acendeu aqui, meu filho, vai acender lá na lixa. Então, não estou falando isso em tom de ameaça, mas é bonito esse trabalho de compromisso. Lembremos que a existência ela é passageira e nós somos indestrutíveis. Mas todo o trabalho de divulgação da mensagem que está sendo feito é nos preparando para que nós sejamos os grandes instrumentos do futuro. E eu não estou dizendo que a gente está indo para lá para pregar espiritismo, não. Muitos de nós nasceremos no ambiente católico, outros nasceremos entre os muçulmanos. Tem alguns que vão nascer na igreja protestante. Tem um pessoal que vai nascer no meio da arte, para arrumar a arte. Outros vão para o ambiente da educação. Alguns de nós vamos nascer entre filósofos, entre cientistas. Precisa de gente boa em todo canto. Então a gente pega esse conhecimento e sai para o mundo para fazer. Alguns ficaram no Brasil, Gilberto fica no Brasil. Mas nós vamos ser espalhados pelo planeta para que a gente consiga converter o mundo a uma proposta de vida completamente diferente. Ele sozinho ilumina o planeta. Eu sozinho sou a luz do mundo. Vós, juntos, sois a luz do mundo. Então, ele delega essa tarefa para nós, para que a gente faça um grande trabalho de transformação. A leitura dos evangelhos, a proximidade com esses textos, é para que a gente perceba o esforço que a espiritualidade fez para que esse material chegasse até nós. E agora, uma nova onda de literatura chegou para nós, para que a gente consiga se apropriar desse material e fazer o grande desafio de levarmos a mensagem do amor em outros ambientes que não são esse que nós estamos hoje. Nós estamos convocados para esse trabalho de iluminação interior, por nós também, para que a gente mereça permanecer por aqui. Então, essa convocação que a doutrina espírita faz, que a gente se prepare para a tarefa que se aproxima de nós na próxima existência, dos testemunhos que começarão a partir da nossa existência futura, em que nós teremos a oportunidade de tentar em nós passar pelo período do esmagamento das nossas sementes, das nossas estruturas emocionais, para que, enfim, depois do esmagar, a gente consiga dar o azeite que transformará
a terra, porque esse azeite será o combustível para acender o planeta. E nós seremos então chamados a luz. Que Deus nos abençoe nessa tarefa e nos proteja nesse grande objetivo. Muito obrigado. Agora você entendeu. A luz do mundo não é glamour. É entrega. É trabalho. É resistência diante do caos. Jorge nos desperta para um momento crucial da humanidade. A transição já começou, e ela não virá com milagres coletivos. Virá palmo a palmo. Coração a coração. Você não está sofrendo à toa. Você está sendo moldado. Você está na prensa. E desse esmagamento virá o azeite, a luz que vai iluminar seu lar, seu trabalho, sua missão e, quem sabe, o mundo. Você pode até não perceber ainda. Mas seu olhar está mudando. Sua visão sobre o outro está se ampliando. Você já começou a se transformar. Então, guarda isso no seu coração. Jesus é a luz. Mas foi ele quem disse: Vós sois a luz do mundo. Não fuja do seu chamado. Se essa mensagem tocou você, compartilha. Não por vaidade, mas por missão. Comenta aqui embaixo. Qual foi o seu maior insight com essa fala? E se inscreva no canal. Porque esse espaço é para almas que estão despertando.